Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus, segunda carta de Pedro, terceiro capítulo. Como disse o presbítero Josimar, a sexta exposição nesta epístola e a última nessa noite. Semana passada nós lemos até o verso de número 9. Agora hoje, só por uma questão de contexto, vou ler a partir do verso 8 até ao final. Mas antes da leitura, nós queremos abraçar a todos que nos visitam, aqueles que acompanham via internet, a bênção de Deus sobre cada um. Abraço aqui o meu querido presbítero Arthur, irmão do nosso coração. E como eu preguei fora um domingo desses, eu não sei se presbítero Henrique Neumann já tinha sido anunciado, mas ele está conosco aqui, pessoa muito querida, em favor de quem a igreja orou naquele período em que esteve hospitalizado. E é muito bom ver nosso querido Henrique conosco e Deus abençoe ele e a sua família. Então vamos acompanhar, queridos, a leitura da preciosa palavra de Deus. Verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que Deus abençoe, que Deus aplique graciosamente a sua palavra ao nosso coração. Semana passada nós falamos sobre o coração pastoral de Pedro, quando ele foi readmitido em seu ministério pelo Senhor Jesus, que perguntou a ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes o Senhor disse a ele: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E nós vimos aqui semana passada 2 pontos importantes sobre o coração pastoral do apóstolo Pedro. O primeiro ponto
é que um homem de coração pastoral instrui fielmente a igreja do Senhor. Um homem de coração pastoral instrui fielmente a igreja do Senhor. Ele não faz do ministério um negócio, não faz do ministério uma profissão, não faz do ministério um instrumento de poder. A sua vocação diz respeito ao pastoreio do rebanho do Senhor, da igreja que é do Senhor. E uma de suas responsabilidades essenciais é instruir, é ensinar, é pregar todo o conselho de Deus. E nós vimos aqui alguns aspectos na vida de Pedro, no seu ministério. Pedro aprendeu a ser amável no falar. Aquele homem outrora tosco, trabalhado pela graça de Deus, tornou-se dócil e amável. Pedro também cria no valor da repetição, não pela repetição em si, mas para firmar a igreja nas verdades de Deus. Essa foi uma prática do Senhor Jesus. Paulo adotou essa prática, e é uma prática sábia, adotada por Pedro. Outra coisa importante, ele cria na unidade das Escrituras Sagradas. Para ele, tanto os profetas do Velho Testamento como os apóstolos do Novo Testamento receberam a inspiração do Espírito de Deus, a revelação de Deus. Então, aquilo que eles escreveram é palavra de Deus. E Pedro cria assim, nessa unidade das Escrituras. E assim ele apacentou o rebanho do Senhor. O segundo ponto que destacamos, vendo o coração pastoral do apóstolo Pedro, é que um homem de coração pastoral protege o seu rebanho de lobos saqueadores. Com autoridade apostólica, com autoridade de homem de Deus, com a autoridade de um homem comprometido com a palavra, nós vimos aqui que Pedro refutou os escarnecedores que estavam zombando, dizendo: há muito tempo nós ouvimos falar a respeito da vinda do Senhor. E Pedro disse: para Deus, que é eterno, 1000 anos, para ele é como um dia como 1000 anos. E ele diz: não retarda o Senhor a sua vinda, como muitos a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos, essa é uma das marcas do coração de Deus. Ele é misericordioso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o prazer de Deus está em que o ímpio se arrependa e viva. Nós temos sido impactados pelas lições do livro do Apocalipse, que é uma mensagem de conforto para a igreja, mas é uma grande mensagem de advertência. Ainda, queridos, a porta da graça está aberta. O vinho da ira de Deus ainda está misturado, não é puro ainda. Puro aqui no sentido de pleno, de ira plena. Ainda é tempo da misericórdia. Então, logo no começo dessa ministração, eu quero dizer a você que me ouve, aqui no santuário, via internet, você que está longe dos caminhos do Senhor, eu quero dizer que é uma loucura andar na incredulidade, na indiferença, na dureza de coração. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que foi criado no Evangelho, professou a sua fé, você que fez um voto diante do Deus vivo e está longe, o que é que você espera colher? Há uma pergunta muito contundente na carta aos Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia tem dito também: considerai a bondade e a severidade de Deus. A Bíblia tem dito, com muita autoridade, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Arrependei-vos, é a palavra do momento.
Foi assim que João Batista começou o seu ministério como precursor de Jesus. Arrependei-vos. Foi assim que Jesus iniciou o seu ministério. Arrependei-vos. Foi assim que Pedro e os apóstolos pregaram no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. Ele pegou o evangelho, fez uma exposição da palavra de Deus, e as pessoas o interromperam perguntando: que faremos, irmãos? E a palavra foi: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Fugir dessa geração má e perversa, é o que diz a palavra de Deus. Então Pedro, com autoridade apostólica, refutou os escarnecedores e lembrou a igreja como é que Deus vê o tempo, lembrando também que Deus é fiel às suas promessas. Deus não é demorado, Deus é longânimo, Deus é paciente. Hoje, queridos, de forma bem resumida mesmo, porque o texto nos leva a isso, inclusive, olhando aí na Bíblia, né, o editor já colocou até um esboço aqui, né, que ele diz assim, olha aqui, já dá para fazer um sermão, né, acima do verso 14, o cristão deve esperar o Senhor, primeiro ponto, viver vida reta, segundo ponto, estudar as Escrituras, terceiro ponto, e crescer em Cristo, quarto ponto. Está claro aqui, não é? É sobre isso que o texto diz. Mas eu vou sintetizar ainda em 2 pontos. E, obviamente, que subdividir cada um desses 2 pontos. A mensagem de hoje, o nosso tema de hoje é a volta do Senhor e o nosso estilo de vida. A volta do Senhor e o nosso estilo de vida. Ele virá. Como diz um belo hino que temos no cenário, como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir. E como diz a Bíblia, quando Jesus foi assunto ao céu, estavam lá os discípulos olhando. Por que é que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu, ele também voltará. Jesus virá. Ele voltará. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, queridos, é que nós devemos viver com expectação. Esse é o primeiro ponto. Ele voltará. Então, como deve ser o nosso estilo de vida? E a palavra de Deus diz aqui que com expectação. É essa a ideia. A gente vai ao dicionário e procura lá expectação. E o nosso dicionário diz: desejo de ver, desejo de saber, desejo de esperar. Expectação, estar na expectativa de ação ou atitude de esperar por algo ou por alguém, observando. Quando estava estudando o texto, pensei nos pais e nas famílias cujos filhos estão fora do país, estão estudando no exterior. 2 anos de estudos. E, se Deus quiser, daqui a alguns meses eles estarão voltando. Viver com expectação é ficar observando, esperando, contando os dias. Ou quem vai se casar está bem apaixonado, fica lá, cada dia riscando lá no calendário. Opa! Faltam 30 dias, 29, 28, 27, 12, 5, maravilha, amanhã, não é? Essas coisas a gente consegue programar. Mas como na vinda do Senhor nós não podemos saber o dia, o que a palavra de Deus nos ensina aqui, viver com expectação, agora sem especulação. Porque a Bíblia diz claramente que ninguém, exceto Deus, sabe a data da volta do Senhor. Então, viver com expectação, porém sem especulação. Mas viver com essa certeza. Ele virá, ele voltará. Esperando isso no coração, nós devemos estar alertas contra os que fazem afirmações falsas a esse respeito. Ao longo da história da igreja,
Quantas pessoas marcaram o dia da volta do Senhor, o dia e o ano, e não há como negar que essas pessoas todas foram frustradas. Algumas pessoas, por orgulho, tentaram refazer, dizendo, por exemplo, uma profetisa disse, de fato ele veio, mas ele veio para o santuário celeste, né? É uma grande desculpa essa, né? Mas na verdade é até uma insensatez, porque a Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. Agora Pedro diz uma coisa aqui extraordinária, que sempre que eu leio esse texto, fico pensando, queridos, qual era a formação de Pedro? Qual era a formação acadêmica de Pedro? Pedro era um pescador. Só para você ter uma ideia da formação acadêmica de Pedro, lá no capítulo 4 de Atos, quando Pedro e João estiveram diante do Sinédrio, Atos 4, verso 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro falava com autoridade espiritual. Ele falava como apóstolo, escreveu como apóstolo, um representante oficial do Senhor, alguém que falava na autoridade do Senhor. O Senhor iluminou, inspirou, revelou, e ele então falou, e ele então escreveu essas palavras. E eu fico impressionado como esse homem, iletrado e inculto, no primeiro século, escreveu expressões assim tão claras. Por exemplo, quando você lê o verso 10, olha a linguagem de Pedro. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro fala com sabedoria do alto. Pedro era um homem de conhecimento intelectual, de formação intelectual zero. Pedro era um homem simples, um homem rude, não era um homem viajado. As informações naquele tempo eram muito lentas, mas ele diz aqui, com estrepitoso estrondo, o céu, que é considerado a abóboda da terra, está dizendo, desaparecerá. Os elementos naturais, materiais do universo se dissolverão no fogo, a terra e tudo que a humanidade construiu, tudo isso será devastado. Você lendo o verso 10 e o verso 12, diz assim, a destruição será total. É por isso, com muita clareza, que o Evangelho diz que nós não deveríamos acumular tesouros aqui, mas nos céus. Porque aqui os ladrões escavam e roubam, aqui a ferrugem corrói, a traça também provoca o estrago. Mas o tesouro no céu é guardado pelo Senhor. O que Pedro está dizendo aqui, queridos irmãos, com sabedoria do alto, é que quando esse dia chegar, todos saberão. E nós estamos estudando agora na escola dominical. Algumas classes concluíram hoje, outras chegaram lá na metade. A gente está, domingo, vai retomar esse tema, as taças da ira de Deus. E se a gente fica impressionado, se quando as trombetas soaram, houve uma destruição parcial, ainda havia misericórdia, tempo para arrependimento, mas com o derramamento das taças da ira de Deus, o que toca o nosso coração, que certamente foi o que lhe impressionou muito quando você estudou e leu o texto, é que os homens, longe de se arrependerem, começaram a blasfemar contra o Senhor. Que coisa impressionante. Sofrendo por causa da sua impiedade. O juízo de Deus destruindo essa terra contaminada. E os homens blasfemando contra o santo. Queria chamar a atenção para
esses dois versículos, pensando aqui na questão da expectação. O verso 12, a ideia do verso 12 é: esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, aguardando com ansiedade a vinda do dia de Deus. Eu creio que nós, como igreja, temos perdido essa expectação. A igreja primitiva, quando dizia Maranata, vem Senhor Jesus, ela falava isso com um coração. Queridos, vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Conquanto creiamos, intelectualmente creiamos e temos esse entendimento, está nas Escrituras Sagradas, mas na prática, sejamos honestos, nossa vida é planejada de tal maneira, como se a volta de Jesus fosse só um detalhe, e um detalhe que está muito longe. Porque a ambição do nosso coração são as coisas, é ter, é possuir, é conseguir. Tanto que, às vezes, mede-se até a espiritualidade de alguém pela quantidade de bens que essa pessoa possui, e está longe da realidade, queridos. Quando você olha para esses apóstolos, qual era o tesouro desses homens? Como é que Paulo termina a vida? Uma capa e alguns livros, esse é o patrimônio dele. Alguém podia olhar assim para Paulo e dizer: você, um intelectual, um cidadão romano, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, um homem de cidadania romana, pessoas compravam esse título por muito dinheiro, você tem esse privilégio por direito de nascimento, você é um homem letrado, como é que você termina a vida assim? E Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, no ocaso de sua vida: tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Queridos irmãos, não há nada de errado, muito pelo contrário, ser estudioso, estudar, se esmerar, fazer o melhor. Agora, a questão é fazer o melhor para a glória de Deus. É isso para ser resgatado. E como diz o Evangelho, como disse o Senhor, quando nossas riquezas aumentarem, prosperarem, não coloquemos nelas o nosso coração. Outro texto da palavra de Deus, Tiago diz que nós não devemos colocar o nosso coração na instabilidade das riquezas. Vamos ser honestos, até mesmo nós estamos estudando o Apocalipse. Quanto há de expectação no nosso coração. Aquilo que a igreja primitiva aguardava, será hoje, será amanhã que ele virá. Expectação. É isso que diz claramente aqui o verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A versão NVI diz, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, aguardando com ansiedade o dia da vinda de Deus. E o verso 13, vou ler também na NVI, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita justiça. Esse é o primeiro ponto. A promessa da volta do Senhor e o nosso estilo de vida. Como vamos viver? Com expectação. Segunda verdade. Como viver? E a palavra de Deus nos responde de modo vigilante. Interessante que, em vez de especular quando ele virá, Pedro diz e cita o próprio Senhor Jesus, ele simplesmente afirma que Cristo virá como ladrão. Isso chamando a atenção para o aspecto surpresa. Por isso, o sentido aqui é de vigilância.
a instrução bíblica é que devemos estar preparados para a sua vinda, queridos irmãos. Olhe de novo aí na sua Bíblia para o verso 10. Quando o juízo de Deus chegar, será sem anúncio, como um ladrão. Estou lendo noutra versão. Quando o juízo de Deus chegar, será sem anúncio, como um ladrão. O céu entrará em colapso, com um estrondo ensurdecedor. Esses trovões desses últimos dias, isso é fichinha, queridos, para aquilo que vai acontecer. Um estrondo ensurdecedor. E tudo desaparecerá num incêndio imenso. Será um dia de juízo. Agora olhe para o verso 14. Vou ler também na NVI. Enquanto esperam essas coisas, empenhem-se por serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Como devemos esperar? Qual deve ser o nosso estilo de vida? Com expectação. Ele virá. Com vigilância. Nós não sabemos do dia nem da hora. Isso significa dizer, eu devo estar preparado todos os dias. Você deve estar preparado todos os dias. E como é que devemos viver, queridos, aguardando a volta do Senhor? Certamente, quando seu filho voltar do exterior, depois dos estudos, sua filha, você irá ao aeroporto. Como é que você irá? Você vai tomar um banho, vai se perfumar. Como é que você preparará a casa, não é? Uma comidinha caseira, comida especial. Você vai cercar a casa de carinho, de afeto, para que seu filho, sua filha, sejam bem recebidos, ou seja, bem recebido, bem recebida. O que a palavra de Deus diz, e nós precisamos acordar para isso, queridos, é que Ele virá. E nós precisamos ser achados íntegros para a glória de Deus. Nós não podemos viver flertando com o pecado, dando lugar ao diabo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nós vimos na primeira mensagem dessa exposição da segunda carta de Pedro, que os recursos todos, os meios todos, o Senhor já tem providenciado para que nossa vida cristã seja uma vida vitoriosa. Eu quero lhe dizer em nome de Jesus, expectação e vigilância, a expressão literal bíblica é de modo santo e piedoso. Eu quero ser encontrado quando Ele voltar, como diz aqui o texto sagrado, em paz. Eu quero ser encontrado pela graça, imaculado. Eu quero ser encontrado assim, de modo inculpável. Talvez um texto de Paulo aos Efésios nos ajude a compreender isto. Capítulo 4 da carta aos Efésios. Abra aí comigo a sua Bíblia. Verso 17. Olha o que diz a palavra de Deus, o que significa de modo santo e piedoso. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. A ideia de gentios aqui é aqueles que não conhecem a Deus, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado em Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Se você passar uma página aí na sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 3, João nos ensina que a expectativa da volta do Senhor sempre promoverá pureza moral. O texto é longo, quem sabe você poderá ler depois, mas ele mostra claramente a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Olha o que ele diz aqui pelo Espírito Santo de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ao verso 3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, expectação, vigilância, está preparado. Eu não sei do dia nem da hora, e pela graça de Deus, eu quero estar preparado, para que eu seja encontrado por Ele, com um procedimento santo e piedoso. E esse versículo 3 resume muito bem isso. Assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Olhando de novo para o verso 12, Pedro acredita que a conduta santa dos cristãos, é interessante ele dizer isso, a conduta santa dos cristãos apressará o dia de Deus. A antiga terra será destruída quando as taças da ira santa de Deus forem derramadas. A antiga terra será destruída. Mas o texto diz claramente aqui, verso 13, que os filhos de Deus desfrutarão de um novo céu e de uma nova terra. Nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E é interessante como essa nova criação é uma promessa de Deus. Há dois textos que falam sobre isso, escritos pelo profeta Isaías. Isaías 65, 17 e Isaías 66, 22. 65, 17, 66, 22. 7 séculos antes de Jesus, Isaías, antes da primeira vinda de Cristo, ele já falava pelo Espírito de Deus sobre novos céus e nova terra. Como devemos esperar a volta do Senhor em vigilância, para sermos encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis, ou seja, de modo santo e piedoso. Um outro aspecto aqui dessa vigilância é praticando a palavra de Deus. Aqui, a partir do verso 14, Pedro faz um apelo pastoral à prontidão. Ele volta a fazer um apelo à piedade. E uma coisa bem interessante, olha aí para o texto bíblico, para ele, a piedade não é uma forma tranquila de inatividade, a gente ficar assim no lugar isolado, não. Mas piedade é a prática da palavra de Deus. É a gente ler a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, ouvir a exposição da palavra e guardar essa palavra no coração, praticar a palavra. Tiago disse, aquele que ouve a palavra e não leva em conta, não pratica, logo se esquece. Queridos, esse é um outro resgate que precisamos fazer. Quando estudamos a história da igreja, épocas áureas da vida da igreja, quando as pessoas ouviam as pregações, e elas faziam aquilo que o diácono disse na oração, em ouvindo a pregação, que a gente guarde isso durante a semana. Nós temos um problema grave. Nós ouvimos o sermão da noite, já nem nos lembramos do que foi pregado pela manhã.
E domingo que vem, se Deus nos permitir vida, ouviremos um outro sermão e nem nos lembraremos mais do sermão que foi pregado no domingo passado. E aí é assim, a gente vai, um dia a gente gosta da pregação, um dia não gosta, um dia a gente diz, o pregador foi muito confuso, um dia a gente diz, o pregador foi muito raso, o pregador falou demais, um dia a gente gosta, e assim a gente vai levando essa vida, mas não, queridos, você precisa ouvir a palavra e praticar, guardar no coração o que aqui a Escritura está dizendo. E a ideia aqui de piedade é a prática da palavra, ou seja, a vida em contato com o mundo ao redor, porém, sem se deixar contaminar pelo mundo. Amanhã, se Deus lhe permitir, você estará lá no seu trabalho, no escritório, na repartição, no trabalho de campo, numa sala de aula, ou como professor, ou como estudante, estará viajando, lidando com executivos, com altos empresários, ou com pessoas mais simples, só que nós estamos vivendo em um mundo decaído, em um sistema que está em rebelião contra Deus. Os valores são distorcidos, como eu estava citando aqui recentemente, o presbítero Fernando Guerra, falando dessa moral, essa moral fluida, ela se adapta ao ambiente. Ora, se não há absolutos, o mundo está dizendo, não se pode mais falar em dois gêneros, masculino e feminino. É isso que o mundo diz. Mas a palavra de Deus diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que Deus ajuntou, o homem não separará. É isso que a Escritura diz. Homem com homem, mulher com mulher, homossexualidade, bissexualidade, gênero neutro. Essa é a cultura do mundo, é a cabeça do mundo, é a ideia do mundo, são os valores do mundo. Ser esperto nos negócios, ser malandro, levar vantagem, mentir nos negócios, vender uma coisa que não presta como se fosse uma coisa ótima, levar vantagem. Isso faz parte da cultura do mundo. Ser esperto, o mundo é dos espertos, é isso que o mundo faz. Aí um servo de Deus, ele age com integridade. Um servo de Deus procede assim, como diz o Salmo 24, cantamos parte dele, ou como o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Mas espera aí, se você falar a verdade, nesse país corrompido, nesse país de carga tributária desumana, se você falar a verdade, seu negócio quebra. E sabe o que é o homem íntegro diante de Deus? É aquele que de coração fala a verdade, que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Olha uma coisa importante, num país como esse, que a glória é ser malandro, a glória é furar fila, a glória é ser esperto. Num país como esse, a palavra de Deus diz para nós, o homem que habitará no tabernáculo, que morará no santo monte, é aquele que jura com dano próprio e não se arrepende. O seu negócio quebra, mas ele não tem caixa 2. É esse o cidadão dos céus. O seu negócio quebra, mas ele cumpre com seus deveres, como ouvimos aqui hoje pela manhã, na leitura bíblica, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse é o cidadão dos céus. Queridos, chega de crente malandro. Chega de crente que é igual ao ímpio, que traz desonra ao nome de Deus.
Chega de crente espertalhão, nós precisamos de gente de Deus que represente o nome de Jesus. E é isso que a Bíblia está dizendo. Viver com vigilância, esperando a volta do Senhor, com integridade, nesse mundo cruel. Não é isso que estamos estudando em Apocalipse? Quais foram os irmãos nossos que não receberam naqueles dias de Domiciano a marca da besta? Aqueles que, por causa da sua fidelidade ao Senhor, perderam seus negócios, perderam seus bens, perderam suas casas, perderam familiares, perderam a liberdade, perderam a vida, porque estavam comprometidos com o Senhor. A gente quer viver esse cristianismozinho aí de água com açúcar, de nhen, sem compromisso, um cristianismo raso, sem profundidade, que tanto faz a gente participar do culto como não, que fica tentando enganar a Deus, enganando os homens. Não quero que o pastor veja que eu estou aqui ou que eu não estou aqui. Você tem que esconder isso do pastor, não. Você tem contas a prestar diante de Deus. Um cristianismo que tem essa consciência, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Um cristianismo que ame a palavra de Deus, que diga, eu quero seguir as instruções da palavra do Senhor. Vai ser chamado de tolo, vai ser chamado de bobo, às vezes dentro da igreja, às vezes dentro da família. Você é tolo, você é bobo. Você vai perder uma oportunidade dessa, um casamento desse, é bobo. E aí o servo de Deus diz, como disse José, diante da mulher de Potifar, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Pai que está nos céus? Esse cristianismo que causa impacto, esse cristianismo bíblico que é vivido pela graça de Deus. Concluindo, queridos, Pedro volta a enfatizar aqui que a paciência do Senhor visa a nossa salvação. Como ele disse no verso 9, ele o faz também no verso 15. Estou terminando, pode ficar tranquilo. Ele faz uma citação aqui de Paulo, bem interessante. Eu acho lindo que Pedro, que é apóstolo, ele cita Paulo e ele diz assim, o nosso amado irmão Paulo escreveu coisas difíceis. O próprio Pedro reconhecia que havia coisas em Paulo que eram difíceis. Ele disse que os ímpios, eles deturpam, distorcem, como fazem com todas as escrituras, né? E um dos pontos que eles distorciam era a pregação, o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé. Paulo pregou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E sabe que algumas pessoas entenderam e começaram a distorcer o ensino de Paulo? Bem, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar mais e mais, porque a graça seja ainda mais abundante, né? Aí na carta aos Romanos, Paulo diz, permaneceremos no pecado, nós que para ele já morremos? Ele diz, de modo nenhum. Como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Então, nos dias de Paulo e naqueles dias de Pedro também, a doutrina da justificação pela fé, conforme havia sido exposta por Paulo, estava sendo distorcida pelos falsos mestres. E para concluir mesmo e aplicar, duas aplicações breves aqui, serei bem objetivo. Nos versos 17 e 18, Pedro faz dois apelos finais, e eu queria concluir exatamente com esses dois apelos de Pedro. Primeiro, guardem sua posição segura em Cristo. Sabe qual a ideia aqui do verso 17? Guardem-se, para que não sejam levados ao erro dos que não têm princípios morais, nem percam sua firmeza e nem caiam. Guardem sua posição segura em Cristo, na dependência dele. E a segunda aplicação, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos tem dado muitos privilégios e muitas oportunidades, queridos. Vamos aproveitar essas oportunidades e vamos crescer na graça
no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar um hino alusivo a esse tema da segunda vinda de Cristo. Dos 296.